No Globo Comunidade de hoje estamos falando sobre síndrome da alienação parental, quando um dos pais, depois da separação, tenta destruir a imagem do outro na cabeça dos filhos. Agora eu converso com Cláudia Morum Xavier Lapa, psicóloga, especialista em atendimento familiar. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Cláudia, o pai e a mãe têm a mesma importância para a criança ou um pode ser mais importante e o outro pode ficar de fora? Não, tem a mesma importância, cada um no seu lugar, né? Então, quando um pai é ausente, essa coisa que a gente escuta, fui pai e mãe dos meus filhos porque o pai sumiu, não existe isso, né? A mãe supre algumas questões operacionais, ou o pai supre algumas questões operacionais, mas o pai é ausente, ele continua existindo em ausência, né? Então, isso é fundamental. Em cada célula do seu filho, em cada célula da gente, tem o pai e a mãe. Não tem jeito de mudar isso, isso é um fato. Né? Por que acontecem tantos casos dessa síndrome da alienação parental cada dia mais? Parece que o pai ou a mãe, para se vingar do ex, né? Porque o casamento acabou, vamos para frente, né? Os filhos têm que continuar saudáveis. Por que acontece isso? A princípio, porque não acabou. O amor é um vínculo muito profundo, Márcia. Mas o amor machucado, que é o ódio, essa raiva, esse rancor, ele não é indiferença, ele é um amor machucado. Isso é um vínculo tão forte quanto. Alguns casais não solucionam suas vidas com a separação. Muito pelo contrário, permanecem vinculados, vivendo um em função do outro. Aquele ato, né? Aquele espaço vazio ali que não se resolve. Não, então eles continuam vinculados, só que agora por uma coisa muito pior, que é esse rancor, esse amor machucado. Então, se eu estou machucada, eu quero te machucar. E aí, se você me machucou, eu te machuco de novo. Então, esse jogo vira uma comunicação pós-casamento, é um né? vínculo. É um vínculo. Então, na verdade, não terminou. O casamento não terminou. A relação não terminou. Ela só deixou de ser uma relação de amor para ser uma relação de rancor. E as crianças que são filhos de amor passam a ser filhos do rancor. Né? E eles sofrem muito com isso. O que acontece na cabeça de uma criança ou de um adolescente, porque isso acontece também na cabeça de em filhos adolescentes, quando a mãe faz isso? Ou ela faz deliberadamente, ou o pai, né, fala mal do parceiro que já se foi, ou ela simplesmente ignora, retira ele de cena, exclui completamente e faz questão que os filhos excluam também. Que isso também é muito agressivo, né? Exclusão. Todas as pessoas numa família têm o direito de pertencer à família. Todas. Mesmo as que erraram, mesmo as que fizeram bobagem, mesmo as que descumpriram o script, todas têm o direito de pertencer. E elas permanecem pertencendo. Inclusive, esse termo que a gente usa, ex-marido, é porque ele deixa de ser o atual marido, mas ele vai ser sempre o primeiro, né? O segundo vai ser o segundo, o terceiro vai ser o terceiro. Ele não some, A gente não tem tem como evapora. Tirar algumas coisas e da nos vida filhos isso fica presente. O filho é uma prova real, ele é uma lembrança real do que aconteceu. Só que muitas vezes, muitos casais esquecem que se amaram. Esquecem, não se lembram mais nem por que estiveram juntos. E o filho, ele é um sinal do amor que existiu. Às vezes é dificílimo lembrar que amou. Às vezes é dificílimo lembrar de algo que era tão bom e deixou de ser. Então, cada vez que eu olho para o meu filho, eu me lembro. E isso muitas vezes é doloroso. Se a gente consegue se lembrar que foi uma escolha pessoal, muito antes do filho existir, eu existia, escolhi, casei, às vezes não houve casamento, né? Mas a gente namorou e esse filho nasceu desse amor. O filho, muitas vezes, não consegue imaginar que o pai e a mãe se amaram, de tantas coisas tristes que ele viu depois. Né? Então, isso é importante se lembrar que houve uma escolha, que houve um amor, mesmo que ele tenha terminado, ele existiu. E o Cláudia, filho se lembra como é que disso. essa criança cresce? Como é que ela vira um adulto percebendo essa situação do pai jogando contra a mãe ou da mãe jogando contra o pai? A primeira coisa que acontece é que a criança sente que precisa se partir e ela não consegue. Algumas crianças até tentam, ficam do lado da mãe ou ficam do lado do pai e se punem por isso depois. Se punem adoecendo, se punem ficando parecidos com o pai que ela excluiu. Né? Muitos filhos se tornam a cópia do pai. Porque julgou muito o pai, excluiu o pai, então é até uma forma de honrar esse pai, é se transformar nele, né? Então, de alguma forma, isso há um desajuste, porque a criança precisa ser dos dois.
Não só enquanto criança, para a vida toda. Algumas crianças têm dificuldade depois de estabelecer um vínculo amoroso com uma mulher ou com um homem, né, de constituir família. Eu fico pensando numa filha, né, que é muito importante a imagem do pai, a mãe fica falando ou fica ignorando o pai de uma forma, como é que essa menina vai escolher um parceiro no futuro? Tem Ela vai ter problemas, né? Inclusive de respeitar o masculino, né? Um filho, um menino, que a mãe fala muito mal de homem, né? Como é que ele se sente? Ele é homem. Né? Como é que ele vai se transformar num homem se o homem não presta? Então, existem muitas dores, muitos problemas, doenças, desajustes emocionais, dificuldade de relacionamento com amigos, dificuldade de relacionamento futuro, né? Constituição de família, que vem dessa dor de ter que se partir. O filho é dos dois e ele merece ser dos dois. Então, o que acontece? O casal, a primeira coisa, precisa terminar esse casamento. Um precisa liberar o outro. Ciclo, né? E isso, aí vem a cura, né? A cura vem disso. Eu te libero para você ser feliz do jeito que você quiser, porque eu também quero ser feliz. Porque, no fundo, esse massacre que eu faço com meu filho é um massacre que existe em mim também. Eu também não estou feliz, também não estou inteira, também não estou seguindo a minha vida. Estou presa no passado. Cláudia, essa pessoa que está presa no passado, que não consegue seguir a vida, que acaba descontando isso nos filhos, porque quer punir o ex-marido ou a ex-mulher, o que ela pode fazer para passar por cima disso, pelos filhos e para a saúde dela também? Porque é difícil. Muitas vezes ela precisa pedir ajuda. Às vezes é inconsciente, com né? certeza. Então, alguém que esteja ouvindo agora, está se dando conta, de repente, se eu não dou conta sozinha, eu preciso pedir ajuda. Né? E pedir ajuda para um profissional, pedir ajuda para alguém da família, pedir ajuda. De qualquer forma, o filho, uma coisa que sempre é importante, o filho ele vê tudo. Ele vê tudo. Mesmo ele vê. Bebê, né? E ele vai crescer. E um dia ele vai ter uma opinião sobre a mãe que falava mal do filho, a mãe que falava mal do pai, ou sobre o pai que não dava atenção para ele, ou o pai que não queria nunca vê-lo. Ele tem a opinião dele. Cada vez que eu falo a minha opinião, primeiro eu peço ao meu filho que se posicione, isso é muito doloroso, porque ele também não tem escolha sobre o pai não vir vê-lo, ele também não tem escolha sobre o pai não ter telefonado. Olha só, seu pai nem gosta de você, nem te telefona. Nem né? quer viajar com você. Ele já está dolorido por isso. Ele já está sentindo. Para que eu Então, na verdade, eu quero machucar o meu marido, o meu ex-marido, ou quero machucar a minha ex-mulher, mas eu não estou machucando. Eu nem alcanço ele. Eu alcanço aquela criança que está ali, recebendo as pancadas. Isso quando a criança, às vezes, não se sente culpada por essa separação. Ou, às vezes, acontece também que a criança se sente culpada pelo casamento, porque os pais casaram grávidos dele ou alguma coisa assim. Então, assim, olha como eu sou culpado pela desgraça da vida da minha mãe, né? Então, tudo isso que a gente despeja nos filhos, primeiro, são questões adultas. O filho não tem como resolver. Então, se eu estou despejando, eu desabafo com meu filho, é só um desabafo. Filho não é para isso. Encontre um psicólogo, um amigo, alguém da sua família que possa te ouvir. O filho não é para isso. O filho paga um preço muito alto, de alguma forma, ou com questões fisiológicas de doença mesmo, ou com questões emocionais, desajustes, às vezes, psicossociais, em função desse papel que eu coloco meu filho. Isso começa nos adultos. O adulto coloca a criança numa situação difícil. E essa liberação do outro faz tão bem, né, Cláudia? Faz muito Você bem. deixar o outro ir sem sentir raiva dele, porque a raiva só faz mal pra gente mesmo. Eu não sou obrigada a gostar do meu ex-marido. Não sou obrigada a nem querer conviver com ele. Mas no meu filho, ele está presente. Não deixa de ser o pai. Não deixa de ser o pai. E o filho vai se parecer com essa pessoa, de alguma forma, fisicamente, às vezes em atitudes. Se eu fico dizendo isso para ele, você parece igualzinho seu pai, você é horrível igual seu pai. Que dor, né? Que dor que vai sendo. Então, buscar ajuda. Isso é um gesto de amor, né, É um Cláudia? gesto de amor. A gente ama tantos filhos, não custa nada. E libera, ajuda. inclusive, a mim mesma. Se eu não faço pelo meu filho, que eu faça por mim. Ok, Cláudia, muito obrigada por ter vindo aqui, esses esclarecimentos. E vamos torcer, né, para as pessoas, para ter tocado algumas pessoas, para que elas mudem o comportamento pelas nossas crianças, que elas merecem ser felizes. É isso mesmo.